Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 56º episódio, ou como o Kiran gosta de falar, o episódio 56 do Rural Ventures. O Rural Ventures é um podcast focado no agronegócio, conversando com os founders, startups, CVCs, VCs, todos focados no agronegócio. E não podemos esquecer que esse podcast é um oferecimento de Cargill, ajudando o mundo a prosperar. E hoje nós estamos aqui para entrevistar Kiran Gartland. Boa tarde. Boa tarde. Retornamos, Estamos de volta em solos brasileiros, depois de uma semaninha ali na Califa. Pegando frio, né? Pegando friozinho, conhecendo a galera, falando um pouquinho com as startups que a gente estava comentando aqui agora. Não é startup americana, é startup argentina e brasileira, porque tinha muita lá, né? Uhum. Mas foi muito legal e nas próximas semanas aqui a gente vai começar a trazer esses insights do evento, né? Mas estamos aqui para falar hoje com o Leonardo Alvarenga, CEO da Snash, SNA Startup Hub. Boa tarde, Léo, tudo bem? Boa tarde, Rodrigues. Muito obrigado aí pelo convite. Boa tarde, Kiran. Boa tarde. Nós que agradecemos a disponibilidade aí, você ter pego a ponte aérea Rio-São Paulo para falar um pouquinho do que é a Snash, do que você está aprontando lá nesse hub de inovação voltado ao agronegócio. E eu gostaria de perguntar um pouquinho, antes da gente falar da Snash, quem é o Léo até chegar na Snash? O que o Léo fez antes de chegar na Snash, com esse olhar de tecnologia, de agricultura, hoje que você está fazendo? Conta um pouquinho para a gente quem é você. Tá bom, legal. Bom, o meu passado não é tão voltado para o agro, né? Até porque, como o Rodrigo já falou, eu sou carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro. Então, a gente, na verdade, eu sou economista, fiz economia, mestrado em economia, trabalhei um bom tempo no mercado financeiro. Eu trabalhava numa empresa focada no mercado financeiro, vendia informações para o mercado financeiro. Depois eu trabalhei numa startup que vendia análises financeiras, era uma plataforma de informação de análises financeiras. Fiquei uns 2 anos lá, acabou não dando certo. Eu estava tocando todo o negócio. Sim. E nesse meio tempo, nesse processo de mudança, eu comecei a pensar, bom, o agronegócio é responsável por 30% do PIB do Brasil. Uhum. Só que a gente vê que, principalmente nos grandes centros, pouca gente investe no agro. Uhum. E por que isso acontece? Isso tinha um ano e meio atrás, né? O FIAGRO estava começando, estava despontando, então pouca gente investia no agro. Quando tinha, era uma coisa tipo um JBS na vida, numa carteira ali. Uhum. E eu comecei a pensar, por que não fazer... Primeiro, por que isso acontece? E depois, por que não ajudar as pessoas a dar mais informação, educação e meios para ocorrer o investimento no agro, principalmente das pessoas que moram nas grandes capitais brasileiras, né? Uhum. E aí começou esse projeto do Snash. Na verdade, o grande projeto é fazer essa união de investimentos, né? O capital financeiro com o agro, mas tinha que começar de algum lugar. E aí tudo começou com o Snash. Então conta um pouquinho pra gente o que é Snash, da onde surgiu. A gente já entendeu que você quer sanar um problema grande do Brasil, que na verdade tudo começa pelo educacional, né? Então a gente tem que educar para que a pessoa conheça e depois tenha essa vontade de investir para potencializar os negócios. Mas conta um pouquinho pra gente de como surgiu o Snash, que vem de SNA, né? É isso, né? Exatamente. Para falar do Snash, eu tenho que falar da SNA. É inevitável. A SNA é a instituição mais antiga do agro no Brasil. A Sociedade Nacional de Agricultura tem 126 anos de atuação. Caramba. Então, eu até estava brincando, eu fui na Exalc uns 2 meses atrás, mais ou menos. Aí fizeram uma visita comigo. Eu falei, não, a Exalc tem 120 anos. Então a nossa irmã é mais nova. Porque a gente tem mais tempo ainda. Uhum. Né? Dizem até que o Getúlio Vargas já passou por lá. Então tem muita coisa, muita história ali dentro, Uhum. né, da SNA. Como a gente é muito antigo, muito tradicional, a gente tem muita entrada, um protagonismo grande no agro brasileiro, mas, infelizmente, nossa relevância não é tão grande por estar sediado no Rio de Janeiro, né? Então a gente começa a focar muito em outras coisas que as outras instituições não fazem, tá? Principalmente educação e apoio ao fomento à tecnologia agrícola, tá? Uhum. A gente tem uma faculdade
que era presencial, e agora a gente está focando muito no virtual, chama SNA Digital. Tá? Só a parte veterinária que a gente tem, que a gente ainda conserva presencial, porque não tem como fazer virtual. E além disso, a gente tem grandes periódicos, revistas e portais para fazer essa divulgação de tecnologia do agro. Tá? Tem a revista Lavoura, que também é a mais antiga do Brasil. Tem quase o mesmo tempo que a SNA. Tem a Animal Business. Tem também o maior portal de orgânicos do Brasil, que é o CI Orgânicos. Está debaixo do guarda-chuva da SNA. Tem também o portal da SNA também, que é bastante acessado, bastante visualizado. Então, a atuação sempre foi muito focada nisso, uma atuação um pouco tradicional, né? E não vou falar que é antiga, mas vamos vintage, né? A escola é para formar agrônomos ou quem são os alunos, né, da escola que você falou? Da SNA? SNA Digital. Sempre os cursos tradicionais eram zootecnia, agronomia e veterinária. Tá? E agora a gente está remodelando isso, está passando para fazer gestão do agronegócio, gestão ambiental, comércio exterior, entre outras coisas, e observando outras coisas veterinárias. Tá? Outra coisa importante de falar da SNA é que a gente, a sede é exatamente na frente do aeroporto Santos Dumont, como eu já tinha falado aqui antes para vocês, né? Então está mais perto de São Paulo do que de outros lugares do Rio de Janeiro, mas também a gente também tem uma área rural grande dentro da cidade do Rio de Janeiro. Tem de 150 mil hectares, 150 mil metros quadrados dentro da cidade do Rio de Janeiro, para uma área, para dentro de uma área urbana, isso é bem considerável, né? Então lá a gente tem um campus onde tem esse curso de veterinária, tem também alguns projetos de hortas, que inclusive a gente vai usar depois nos NEST como um laboratório, né? Como um Farm Lab. Tá? Mas então, assim, a SNA sempre teve essa atividade, essa vocação tradicional, e agora a gente está com um novo projeto para modernizar não só a instituição, como trazer inovação para o agro brasileiro. Tá? Então, o SNEST é um hub de startups. A nossa ideia é fazer um ecossistema de inovação unindo startups, grandes empresas, mercado financeiro, governo, instituto de pesquisa, com a sede no Rio, mas com a atuação nacional. Isso é muito importante porque eu não considero que o agro tem que ser, eu vejo muito isso como se fosse um Game of Thrones, cada um tem o seu reino e fica bem focado ali, né, sem sair muito. Não só os hubs de inovação, como também as próprias startups. Você vê que muitas startups elas ficam focadas naquela atuação, na sua região. A gente quer, na verdade, unificar isso. Não considero que outros hubs sejam competidores. Eles são, eu digo, a ideia é que a gente tenha integração, fazer uma rede de cooperação entre hubs também. É uma coisa que a gente conversa muito também com outros hubs. É uma coisa que a gente percebe, né? O startup brasileiro, como o mercado local é tão grande, eles nascem muitas vezes olhando para dentro. E quando você olha para a Argentina, Chile, os startups lá nascem sempre olhando para fora, porque o mercado local é pequeno. Então, são características diferentes, mas eu acho que o Brasil, o empreendedor aqui, tem que ver para fora também. Com certeza. Né? Era até uma coisa que a gente comentava. A nossa ideia é não só fazer uma integração nacional, mas como também internacional. Então, a gente tem alguns projetos também com a Universidade de St. Gallen, como tem uma aceleradora de startups latino-americanas lá, com o pessoal, né, de investidores de Miami, de Portugal também. Então, a gente pensa muito que o caminho da startup brasileira é crescer para fora do Brasil. Né? E muitas delas não fazem muito isso, até porque o mercado brasileiro é muito grande. Né? Aqui tem muito a ser explorado, mas acho que para chegar num nível para ser unicórnio, né, tem que ser global. Exatamente. A gente sempre busca startups ou seeds, né? Abriu agora nos Estados Unidos. Sim. Tem AgroTools, que também a gente falou, abriu lá. Eu acho que não tem jeito, o startup não tem que ter fronteira, né? Ele é digital, ele tem que ter uma coisa que funcione em qualquer lugar. Tem código, é o código, é o que a gente estava falando com uma pessoa lá na feira e ela comentou,
a startup da Argentina já coda em inglês, já faz todo o tá protocolo tudo- em inglês. Aí o brasileiro coda em inglês, mas faz todo o protocolo em português. Aí quando você tem que ir para fora, você tem que traduzir toda aquela papelada para você fazer a expansão do negócio. Então a Agtech que está escutando a gente, coda em inglês, Sim. faz o protocolo em inglês porque já tem que ir para fora. Então tem que olhar para fora. Pô, muito legal isso aí, Léo. E assim, hoje, quantas startups estão presentes no Hub? O Hub começou agora, né? Quanto tempo faz o Hub? O Hub teve a inauguração oficial em novembro. Legal. A gente tem por volta de 40 startups conectadas. Show. Um número bom já. Sim, como eu disse, a nossa ideia é ser nacional de fato. Então, dessas 40, pelo menos mais da metade é de fora do Rio de Janeiro. Legal. Tá? A gente tem startup muito aqui de São Paulo, capital, interior. A gente tem startups do Sul, de Minas, do Nordeste, inclusive, também. Então, assim, a ideia é que seja efetivamente nacional. Legal. E como que funciona esse processo de admissão da Agritech dentro do Hub? Tem um protocolo, a startup ela tem que fazer algum processo de validação da tese? Como que hoje funciona o processo? Tá. Para fazer parte do SNEST em si, a gente não tem assim a ideia é efetivamente ajudar a startup. Legal. Tá? Então a gente aceita desde startup que esteja em ideação, como startups mais maduras, já tiveram um Series A, tá? Não temos vamos travar e botar só as mais... Né? Inclusivo, né? Inclusivo, colaborativo. A gente quer ajudar de fato. Então, não tem custo para entrar. É claro que a gente vai botar qualquer uma. A gente faz uma pesquisa de reputação também. Eu faço uma entrevista com as startups para ver também se a startup ela é séria, né? Tem um projeto legal, tem alguma coisa interessante a entregar. Não é lavagem de dinheiro. Não, aí tem que ter pelo menos alguma coisa para travar, né? Mas a gente aceita desde a época do early stage ali mesmo até uma fase mais madura. Tá? E focando somente em Agtech, Greentech, Climatech, Foodtech e Edutech. Edutech porque a gente tem uma faculdade, então talvez se a gente não tenha muito a ver com agro, mas ajude a nossa faculdade em alguma coisa, a gente pode aceitar também. Então os 40, como é que está dividido entre essas categorias? A maioria são Agtechs e... A maioria é Agtech, com certeza. A gente tem bastante de sustentabilidade, né? Greentech, Climatech. Temos umas 3 ou 4 de Foodtech. Tá. Edutech, a gente tem uma Edutech Agro, que é bem interessante. Acho que é a única que tem Edutech, mas é uma das mais legais, assim. Mas a maioria realmente é Agtech e Greentech, digamos assim. Legal. E como que funciona a vida dela lá dentro? Você ajuda desde a aceleração, desde conexão com o mercado? Qual que é meio que o papel da SNEST dentro dessa colocação da startup no mercado ou de iniciação dela dentro da SNEST? Tá. A gente oferece uma série de benefícios para a startup. Legal. Tá. Uma delas são mentorias, consultorias, né, com o corpo técnico da SNA. Legal. Que é bem qualificado, então a gente ajuda bastante. Talvez o que a gente faz de melhor também é dar conexões para as startups, que a gente, como é uma instituição bem antiga, com uma boa entrada em vários lugares, tanto entidades públicas quanto privadas, né? A gente tem muito acesso a cooperativas, a gente tem muito acesso a grandes produtores rurais, a empresas. Da parte privada a gente tem muito acesso ao mapa, por exemplo. Então a gente consegue dar esse acesso a essas startups, dar conexões a elas, para elas gerarem negócios, fazerem parcerias, destravar algum tipo de problema regulatório que elas tenham. A gente tem até uns casos de sucesso disso. Então a gente oferece tudo isso. A gente oferece também um espaço de coworking. A gente tem 2 andares nessa nossa sede da SNA focados nos NES, onde tem posições de trabalho, sala de reunião, tem um auditório também para gravar algum podcast. Aliás, o próximo a gente pode fazer lá. Vamos lá. A gente tem um espaço de auditórios, salas de eventos, para fazer alguma coisa maior também. Sim. Então, e além disso, a gente oferece por meio da nossa parceira, digamos assim, investimentos também, tanto com recursos próprios, como também com recursos de terceiros com investimento. Legal.
E quem que é essa parceira que faz o investimento junto com vocês? E qual que é o modelo de investimento que eles fazem? É primeira mão, assim, que eu tô falando. Tá super nova, assim, super recente. Breaking news. Exatamente, breaking news. É uma empresa chamada Invest Nova, que a gente tá abrindo. É nos mesmos moldes do SNES também. É uma empresa que a SNA também é parceira, tá dentro do guarda-chuva da SNA. Que faz faz investimentos na startup. Então a gente consegue ter o SNES como, digamos assim, um laboratório, um teste para saber, assim, beleza, essa startup está pronta para receber um investimento nosso, essa startup nos interessa para investir. E a gente consegue aportar o nosso capital ali, né, o capital da SNA, o capital dos sócios, o capital de outras pessoas, instituições parceiras, tá? Ou de venture capital parceiros também. Então. E como que então, pelo que eu entendi, vocês fazem meio que o deal flow dentro da Snash, faz toda a captação das startups, e se essa startup que está dentro do Hub levantar a mão e falar que quer ter uma captação, vocês podem se interessar e serem o líder de investimento dessa rodada, por exemplo. Sim, E a gente pode, ou a gente faz essa rodada, ou então não, se a gente não tiver interesse, a gente tem outros parceiros também, a gente está fechando parceria com 3 crowdfundings, por exemplo, e legal. A gente poderia falar, não, talvez a gente não tenha interesse de entrar aqui, ou então a gente entra como um corredor líder de uma oferta no crowdfunding e fazer ele por ali. Então, faz uma parte, o resto vai para o crowdfunding. Tem várias modalidades, tem vários tipos de parcerias e investimentos que a gente pode fazer. Legal. E essa Invest Nova já tem uma tese de investimento? Qual que é o perfil da empresa que vai ser investido? Vocês têm um target, assim, vamos dizer? Tá. A gente já investiu em 2. A gente está fechando uma terceira. Legal. E assim, não tem um cheque específico, mas em todas elas a gente botou 200 mil em cada startup. Na verdade, uma foi 200 mil em cash, mais 250 mil em serviços. É até uma vantagem nossa. Sim. No sentido que, como a gente oferece uma série de benefícios para as startups, conexões e a gente pode fazer negócios dentro da SNA mesmo, a gente consegue entregar uma parte do valor também fora financeiro também em serviços. Então, até é Smart Money assim, bem na veia mesmo. Tá. Legal. E vocês têm um estágio, pré-seed, bem early stage, da ideação, ou vocês falam assim, não, a gente só quer investir em pré-seed? Vocês acham mais em pré-seed, bom, para começar tem que estar dentro da nossa tese de AgTech, agro, bioeconomia e sustentabilidade de um modo geral. Legal. Tá? Segundo passo, para investir efetivamente, a gente procura startup que já tem um MVP, com um negócio validado, tá? E um tamanho do mercado que a gente considera considerável, fora a equipe que a gente tem que não só achar que é boa, mas tem que bater afinidade também. Tem que ser uma equipe que a gente considere que vai entregar e que a gente tenha condição que os caras eles são ponta firme e não vão trabalhar junto com a gente em parceria. Tá. Que a gente escuta sempre. A gente sempre fala coachable. Né? Coachable é o cara que vai te escutar, né? Não é só aquela que acha que sabe tudo. Então, isso é importante. E tem meta para quantos você querem fazer no ano ou é oportunista? Como que... Eu acho que assim, é difícil botar uma meta, porque senão você começa a botar dinheiro em coisa que a gente não serve. Coisa, Mas, bom, tá rápido para esse pouco tempo que a gente começou a focar nesse mercado. Digamos que a gente tem uma meta de botar em 5 agora. Então, já estamos na terceira, mas também não vou falar assim, até o final do ano tem que fechar em 5, porque senão... Oportunista. Então, porque senão esse mercado, ainda mais agora, do jeito que tá, né? O mercado tá precisando, né? Mas ele me fez lembrar do episódio 51 que a gente fez. Que o cara fala, o Márcio falou pra gente... Perguntei a tese pra ele falou assim, não, eu invisto no founder e no founder. Meio que isso, acho que é que nem real estate, location. Porque na verdade o cara, se o cara é bom, o cara pivota, o cara ajusta o modelo. Tudo o resto dá para mudar, né? Dá para
consertar, mas o founder é o principal. Se ele... Certeza. É. Não tem essa, né, cara? Mas, cara, me fala um pouquinho como que você vê o ecossistema de startups do agronegócio no Brasil hoje, porque é um negócio novo, né? Que nasceu faz pouco tempo, né? Mas que tem envolvido muita gente boa no negócio. E eu queria ter a sua impressão de como que você está enxergando a aderência das empresas junto ao Hub, como que você enxerga você posicionado dentro do Hub, dentro do ecossistema, para entender um pouquinho o que é a sua visão para isso aqui para o futuro. Bom, assim, eu acho que é super promissor, é claro. Sim. Eu acho que na verdade é uma realidade já. Você Sim. vê a quantidade de hubs para começar, startups tem 2.500 startups do agro no Brasil. Né? Saiu o último levantamento aí, foi por aí. Né? 2.500, mais ou menos. Então, acho que foi. Depende depende da contagem. Depende de quem conta. Tem 1.700, tem. A última que eu vi foi 1.700, mas depende da contagem, tem de tudo, cara. Mas tá promissor, essa é a verdade. Né? É super promissor. Você vê que quantos hubs de inovação voltados para o agro existem. Eu acho que eu não sei exatamente os números dos outros, mas eu não vejo tantos hubs voltados para setores específicos. No agro tem um monte já. Né? Então dá para ver o quão forte e quão robusto é o mercado do agro no Brasil. Sim. Né? E fora as empresas que estão super alinhadas, né, com isso, acho que toda grande empresa atualmente tem um programa de Open Innovation, grande parte já está inserida dentro de um hub. Né? Então eu vejo com ótimos olhos, não é à toa que comecei a focar todo meus esforços para meu tempo, todo meu trabalho. Essa empreitada. Falando nisso, você falou, né, do que os benefícios para o startup. Quais são os benefícios para as empresas, né, os corporates, que entram como patrocinador do Hub? Acho que a resposta óbvia é gerar inovação. Né? É claro, assim, todas elas precisam cada vez mais. Tá? Você já vê que elas fazem muitos programas de inovação dentro de hubs, de modo geral. Tem a questão também de posicionamento de mercado, que eu acho que pode soar mal, mas na verdade eu acho o contrário. Que eu acho que isso é super importante também para as empresas mostrarem também, né, valorizarem a marca delas, estando dentro de um ecossistema, né, de fazendo Open Innovation, promovendo Open Innovation dentro delas, ou tendo um CVC também, que é super importante. E assim, pensando um pouco mais, assim, puxando um lado para nossa sardinha aqui, não só as empresas de agro, mas também outras grandes empresas têm uma necessidade muito grande, principalmente por causa dessa agenda ESG, de estarem dentro de um hub que fomenta a sustentabilidade, que é uma das grandes bandeiras do SNES. Né? Agro, sustentabilidade, bioeconomia. Então a gente também vai levantar muito essa bandeira de sustentabilidade, muito dessa bandeira de abraçar essa causa ESG. Você já tem patrocinadores? Ainda não, a gente está buscando. Na verdade, essa é a fase que a gente está começando a buscar. Pode fazer a chamada aí. Pode até fazer o... acho que o ponto que ele já está com bastante startup, né? Já tem 40, né? E assim, dado que ele vai conseguir também fazer a alavancagem, vamos dizer assim, a aceleração dessa startup dentro de casa, com essas conexões que existem dentro do agro, né? A SNA hoje ela tem business partners, empresas que são parceiras da SNA, não da SNES, mas da SNA. Não, são pessoas físicas. Não, né? A SNA ela tem assim, nada, digamos assim, nada oficial, mas não oficial, muita coisa, muita gente conversa com a gente, pede conexão, ajuda, né? Exato. Tá, mas o grande público da SNA são os produtores hoje, são produtor, na verdade um pouco de cada coisa. Sim. Tá? Produtores, cooperativas. Também as empresas também, a gente tem muita gente dentro da SNA. A gente tem a ANA, que é a Academia Nacional de Agricultura. Então dentro da academia tem muitas pessoas dos mais variados ramos do agro, tá? Desde o governo, como também de grandes empresas, donos de CEOs de grandes empresas, pessoal de cooperativa, e por aí vai, gente da Embrapa.
Quantos sócios, ou não sei se pode Dentro falar, da ANA, dos, tem ou dos 50. produtores dentro do SNA? Você sabe o número de Não sócios? me recordo, assim, mas tem... Bastante. Não, legal. E a comunicação que ele tem com o agro também, né? Pelas revistas, pela mídia, pelos sites que ele comentou, né? Uhum. Acho que é super interessante, né? O fato, né? E como que você enxerga hoje você falou que a atuação de vocês ela é agnóstica, não é Rio de Janeiro, não é São Paulo, ela é geral, né? E como que se dá essa relação com a Agritech? Hoje vocês têm uma plataforma onde essas pessoas interagem? Como que funciona? Hoje não, mas a gente está desenvolvendo. Ah, legal. Aliás, porque o nosso meio principal é o meio virtual. Meio virtual. Então, até porque o Cenário Nacional tem que ter isso, né? Tem que ter. A gente vai ter os eventos lá no Rio de Janeiro, até é uma vantagem, porque gente que do interior, principalmente, adora ir para o Rio de Janeiro fazer um evento. Então, a gente tem... Então, assim, vamos ter eventos periódicos lá, onde as pessoas podem se encontrar fisicamente. Legal. Quem quiser usar o espaço, né, de coworking, à vontade também. Eu estou aqui no Rio fazendo uma reunião, pode à vontade. Inclusive, fica o convite para vocês conhecerem. Lógico, também. Lógico. Mas essa plataforma é importante. Então, a gente está desenvolvendo isso. Hoje, funciona mais por meio de e-mails, grupo de WhatsApp, mas futuramente, espero que no futuro próximo, a gente também tenha uma plataforma mais robusta, onde eles possam trocar ideias. A gente vai conversar até com algumas empresas de metaverso para fazer alguma coisa nesse sentido. Não sei se é o caminho, mas primeiro vai ter essa plataforma onde eles podem trocar mensagens e trocar conexões de um modo geral ali. Muito legal. E deixa eu te perguntar, o que você acha do modelo de crowdfunding entrando para o mercado de agro, né? Porque a gente viu que tudo começa por educação, mas a educação ela vai ter que acabar no investimento para a pessoa física, né? Como que você enxerga o modelo de crowdfunding hoje? Modelo de crowdfunding ou crowdfunding para agro? Crowdfunding para agro, né? Para agro, sim, o claro. modelo de crowdfunding geral, ele já funciona. Eu quero ver para agro. Não, na verdade, eu discordo um pouco de você, porque ele funciona mal. Não funciona tão bem. Exato. Mas assim, tem melhorado muito. Sim. Né? E eu acho que a CVM ela vai estar dando aos pouquinhos uma certa liberdade maior para as plataformas, né? Aumentando né? O valor a ser captado, afrouxando um pouco nas regras. Né? Então, assim, isso vai ser paulatinamente acontecendo. Né? Sim. Para o agro tem uma certa... Eu acho que existe uma certa falta de informação que não tem para outros setores. Talvez porque algumas teses de agro não são tão triviais para o público investidor, não é mais público investidor de crowdfunding, do que para do que de outras empresas de outros setores. Né? Mas eu acho que, inclusive, a Arara Seed, que é um dos parceiros nossos, a gente fechou uma parceria, que é focada inteiramente em agro, ela tem essa missão também de dar informação. Né, catequizar, né? Exatamente. Informação, opinião e da educação para os investidores. Eu acho que, assim, com o tempo, isso aí vai melhorando cada vez mais. É super importante, porque ao mesmo tempo que ela é uma tese mais difícil, mas também é aquilo que você comentou no começo, né? Por ser uma tese mais difícil, ela fica mais distante da realidade. Então a gente tem que ter um educacional muito forte, porque muita gente não investe no agro porque não conhece, mas existem oportunidades para que sejam investidas, não só FIAGRO, não só LCA. Então acho que tem que abrir um pouco a cabeça em relação a todos os investimentos, porque a disrupção ela vai vir da tecnologia, né? Então, quando a gente fala de investimento em agritech, é apostar no futuro, né? A gente está apostando na tecnologia do futuro. Sim. Seja ela que vai acontecer ou não vai acontecer, mas eu acho que passa também por esse processo educacional, ele é super importante, né? Pelo menos, eu acho que o agro tem uma grande vantagem em relação aos outros setores, né? Apesar dessa falta de conhecimento, né, e saber como avaliar uma empresa do agro, tem essa grande vantagem que são os números do setor, né, do setor do agro no Brasil, do agrobusiness. Então,
É o que puxa, né? Então, todo mundo quer entrar crescendo, né? Não é só grande, mas ele está cada vez mais... Força motriz da economia brasileira, todo mundo quer ter alguma coisa ali, quer participar de alguma forma. Então, isso aí batemos a Argentina, cara. Batemos a Argentina. O Mato Grosso produz mais que a Argentina. É o terceiro maior esquece. Para, que isso. Tem que investir no agro, pô. Não, mas eu acho que é legal também a parte da gente também saber fazer a curadoria, né? Quando você olha para a empresa e você tem 40 agtechs lá, quem que você vai colocar para participar do crowdfunding? Porque não é toda empresa e não é todo modelo de negócio que vai para o crowdfunding, também como não é todo modelo de negócio de agtech que vai para o venture capital, que é uma coisa que o Kieran comenta bastante comigo também aqui. Assim, depende do modelo, depende da escalabilidade e depende do perfil da empresa. Se a empresa faz sentido ir para o crowdfunding ou faz sentido ir para o venture capital, né? O fundraising daquela empresa ele tem que ser direcionado, né? Que acho que por isso a gente falou sobre o número, né? Porque às vezes você coloca empresas dentro de um número de startups que muitas coisas não são startups, né? São pequena, média empresa. E não vão crescer numa escala exponencial para atrair investimento venture capital. Então, para a gente são ótimos negócios, mas não ótimos negócios para VC, né? Para venture capital. Claro. Então, essa é a diferença. Aquele último número que saiu naquele radar agtech lá, tinha um monte de empresas. Tinha coisas que era, não é a startup. Empresa pequena, né? Por isso que vocês falam que controverso do número. Não, e também a gente sempre fala que número não é importante, né? Esse é a qualidade, né? E esse a gente viu, principalmente depois da pandemia, melhorou bastante o perfil do empreendedor. Antes da pandemia era mais um cara acadêmico, saindo do Exalc com ideia, com tecnologia, achando que ia mudar o mundo. E depois, durante a pandemia, a gente viu pessoas vindo do mercado, sentindo problemas e depois indo para resolver aquele problema. Então, esse cara, normalmente, ele tem mais recursos próprios, então ele pode fazer um bootstrapping, mais tempo, validar aquela ideia. Ele não precisa buscar e diluir, né, o cap table. E também ele conhece os players dentro daquele setor, né? Então ele já começa com contatos dentro do mercado. E normalmente ele está resolvendo um problema real. Sim. Não é uma solução buscando o problema. Você me fez lembrar outro negócio que a gente falou lá em São Francisco. O cara, não lembro quem foi que falou, mas o cara falou: eu só invisto em empresa que é bootstrap. Sim. Porque o cara já se provou. Sim. O modelo de negócio já está andando. Mas o próprio dinheiro, né? Não é só tempo, suar, mas é... E ele falou, o que o mercado percebeu agora, que era uma coisa tradicional do passado, voltou a ser realidade hoje e é o que ele segue desde sempre. E que se você pensar, é que naturalmente, com aquela abundância toda de dinheiro que tinha, né, o mercado se perdeu e logicamente algumas coisas deram certas, outras coisas deram muito erradas, mas a lógica é a mesma desde sempre, né? Você tem que investir num negócio que teve aderência com o mercado e o mercado tá pagando para aquilo, né? Eu acho que, por isso que quando a gente perguntou da tese, né? Tipo assim, cara, tem que você falou, tem que ter um MVP que tá parando em pé, o negócio que tá rodando, tem que ter uma receita meio recorrente, porque é importante também você tracionar e acelerar empresas que estão tendo aderência com o mercado, claro, né? Então, Inclusive, nessas 3 empresas que a gente já investiu, né? A terceira está bem encaminhada, todas elas, ou elas estão ancoradas com uma grande empresa como cliente, legal. E aí isso traz uma grande confiança no investimento, ou então ela já tem uma série, está bem pulverizada a carteira de clientes delas, e aí também você consegue ter uma segurança maior. Legal. Cara, e se as startups que estão nos escutando quiserem entrar em contato contigo, com a Snash, para participar do ecossistema, para ver como que funciona, qual que é o caminho ideal para que elas possam entrar em contato com você? Elas podem acessar nosso site, www.snash.com.br, SNASH. Podem seguir nosso Instagram também, que é importante, snash.hub. Legal, vou te seguir lá, não sei se estou seguindo, mas eu vou seguir. Por favor. Obrigado. Lógico. E também pode me acessar também leonardo.snash.com.br ou então no meu LinkedIn. Eu tenho todas essas... Isso a gente vai postar depois que sair o episódio. Vamos postar uma fotinha daqui a pouquinho também. Vai estar todo mundo lá. Mas, cara, deixa eu te perguntar outra coisa. A gente fala muito de conteúdo, né? Você, como um hub, você tem que ter muito conteúdo pra galera ali. Qual que seria um conteúdo que você iria compartilhar com as pessoas que estão nos escutando para que elas possam aprender e ter o mesmo conhecimento sobre o ecossistema que você tem?
Em termos de inovação que você fala. Geral, Livros que você leu, que gostou, podcast. Eu gosto muito dos livros do Jim Collins. Uhum. Great by Choice, Good to Great. Tô lendo um agora, esqueci o nome até, mas eu também vou ficar em inovação. Great by Luck, agora eu esqueci o nome. Mas assim, os do Jim Collins, assim, pra mim são bem legais. Assim, quem tá começando, pra mim, são essenciais pra leitura. Legal, não, maravilha. Cara, a gente tá chegando ao final. Foi bem rápido, a gente passa rápido, na verdade. Não é tão rápido, passa rápido, né? Cara, queria te agradecer por ter participado e compartilhado um pouquinho do que você está fazendo aí para ajudar o ecossistema, na verdade, né? Porque tá incorporando o ecossistema. E depois compartilha com a gente as startups que estão lá no Hub também, para que a gente possa acompanhar aqui, ver se a gente não faz um co-investimento junto com a Invest Nova, né? Que saiu fresco agora. Exatamente. Cara, e pessoal, muito obrigado por participarem do episódio do Rural Ventures. Gostaria de agradecer nossos ouvintes e amigos. E também peço que nos sigam no Instagram, igual o Léo pediu aqui agora, rural.ventures. E toda quinta-feira, 7h45 da manhã, aqui no canal da BMC.news, um novo episódio para você. Valeu, pessoal. Até mais.